Vamos lá, pessoal, continuando, tá? Desculpa aí o probleminha. Retornamos. Vou ler a questão novamente. O fuso não é exatamente uma faixa reta e contínua ligando um polo ao outro. Existe um limite prático entre os fusos. Ele segue os contornos dos limites dos países ou unidade administrativa e federativa, como estados e províncias, em que os países se dividem. Mesmo sem um mapa, é possível calcular os fusos de determinada localidade, desde que saibamos a sua longitude, o horário e a longitude do outro local. Então, mesmo sem um mapa, com a longitude, né, de um determinado local e um ponto de referência, a gente consegue calcular o fuso horário de um outro local. Então, ele coloca lá, as horas que completam o quadro são, respectivamente, ele deu lá 4 localidades, Rio de Janeiro, né, Londres, São Francisco e Cairo, e ele deu o ponto de referência quem? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né, na longitude de 43 graus, o horário, né, inicial ali é o quê? 17 horas. Aí, através das coordenadas geográficas, mais precisamente da longitude e dos fusos horários, ele quer saber a hora em determinados locais como referência ali que foi colocado na tabela. Então, se no Rio de Janeiro são 17 horas, né, e o Reino Unido está com a diferença de mais 3 horas, né, a gente vai o quê? Vai acrescentar mais 3 horas no horário do Brasil, no caso de Rio de Janeiro. Então, eu coloquei ali para vocês, né, Rio de Janeiro, ponto de referência, 17 horas. Então, lá, 17 horas, que é o ponto de referência nosso do Rio de Janeiro. Mais 3 horas, né, que é a diferença de Londres, no Reino Unido, chegamos numa hora local, lá em Londres, do quê? De 20 horas, certo? Por que a gente soma e não subtrai, né, não diminui? Porque está no hemisfério oeste, né, leste, na verdade, à direita. Quando é no hemisfério oeste, à esquerda, a gente diminui. São Francisco está com a diferença de menos 5 horas. Por que menos? Porque justamente o que eu falei para vocês, ele está à esquerda do meu ponto de referência aqui, que no caso é Rio de Janeiro. À esquerda do meu ponto de referência é o quê? É minha região oeste. Se é oeste, a gente diminui. Então, 17 horas. Menos 5 horas, chegamos em quê? Em 12 horas local. A outra cidade é o quê? Cairo, no Egito. Está o quê? A leste. Se é a leste, a gente soma, a direita. Chegamos a uma diferença de horas lá, de o quê? De mais 5 horas, né, da minha localidade lá. Então, 17 horas. No caso, 17 mais 5, chegamos em 22, né? 22 horas. Então, a alternativa correta é o quê, pessoal? 20 horas, né, em Londres, 12 horas em São Francisco, nos Estados Unidos, e 22 horas em Cairo, no Egito. Então, a alternativa correta é o quê? Letra? D. Isso. Alguma dúvida? Colocar outra resposta, alternativa? Não, né? Tranquilo. Seguimos adiante. Tá. Questão 3. Para facilitar a comunicação entre os diversos pontos do planeta, convencionou-se um sistema de fuso horário, baseado nos meridianos. Considerando esses fusos horários mundiais, quando for 14 horas do dia 25 de dezembro de 2011, na cidade de Londres, na Inglaterra, será 11 horas na cidade de Vitória, no Brasil, e 23 horas na cidade de Tóquio, no Japão. Observe o mapa a seguir. Então ele coloca lá, a pergunta agora, né? A diferença de horário entre as cidades mencionadas está associada aos fusos horários que foram definidos, entre outras razões, pelo. Então, ele colocou questões de fuso horário, ele quer saber qual que é, digamos assim, a situação que está relacionada aos fusos horários, né? Então, letra A, movimento de translação da Terra. Pessoal, o movimento de translação da Terra, ele influencia nos fusos horários da Terra? Não, né? Então, o que a gente faz aí? A gente elimina já de cara, sem ter que ler essas questões, é o quê? Alternativa A e alternativa D, certo? Então, por quê? Porque está mencionando que os fusos horários têm relação com o movimento de translação. Sabemos que é o movimento de rotação que influencia nos fusos horários.
Então, a gente já elimina a questão A, a alternativa A e a alternativa D. Vamos para a próxima, né? A B, movimento de rotação da Terra, né? Então, sim, até aí tudo bem. Que é executado no sentido leste-oeste, de modo que os lugares situados a oeste têm horário adiantado em relação aos lugares a leste. Então, ele começou com a informação correta, movimento de rotação da Terra, né? É o que influencia a questão dos fusos horários, é executado no sentido leste a oeste. E aí que começa o erro da alternativa, né? E, na verdade, é o quê? Ao contrário, né? No sentido de oeste para leste. Então, por isso que essa alternativa B está errada. Logo, chegamos no quê? Na alternativa correta, que é a letra C. Movimento de rotação da Terra, que é executado no sentido oeste-leste, de modo que os lugares situados a leste têm horário adiantado em relação aos lugares a oeste. Certo? Dúvidas? Não? Tranquilo, né? Então, vocês iniciou a questão, né? As alternativas lá. Viu, né? Que já começou errado, né? Já tem um erro, um equívoco. Pessoal, nem perca tempo lendo a questão. Já pula. Essa alternativa está errada, já de cara. Você já vai lá, né? Grifa bem, né? Faz um X, anula ela e vai para a próxima alternativa. Questão 4. Um turista deslocou-se da cidade de São Paulo com destino a Cuiabá, Mato Grosso. Já na capital mato-grossense, observou duas alterações de cunho geográfico importantes. A primeira, né, relativa à circunstância climática, né, clima, e a segunda referente ao fuso horário, que esteve que ajustar no seu relógio. Então, com base no texto, analisa as afirmativas, né, seguir. Alternativa número 1 aí no caso. Na cidade de São Paulo, predomina o clima tropical de altitude. Em Cuiabá, o clima subtropical. Então, a questão já tem um complexo a mais. Porque, além de ela cobrar o assunto de fuso horário, né, que é o que a gente vem trabalhando aí até agora, ela já cobrou um assunto secundário, que é os climas, né? Então, não vou, de alguma forma, assim, ficar meio chateado por vocês não acertar essa questão, porém, acredito que todos vão conseguir resolver, né? Mas aqui a gente tem um conteúdo, um assunto secundário, que é o clima. Seguindo dessa forma, eu coloquei um mapa aí na tela para vocês, né? Que mostra os climas do Brasil, né? Os principais climas do Brasil, que vai auxiliar a vocês resolver essa questão. Então, vamos lá. Na cidade de São Paulo, predomina o clima tropical de altitude. Em Cuiabá, o clima subtropical. Então, vocês, primeira coisa, tem que saber localizar, né? Tem que ter no caso aqui, eu coloquei um mapa para vocês, mas muitas das vezes, né, subentende que vocês têm que ter esse mapa mental bem fixo na mente de vocês, né? A região de Cuiabá, a gente pega uma região central do planeta, do país, né? Região de Planaltos ali, Cerrado. Então, a gente já deduz o quê? Que não é uma região de altitude, né? Então, por aqui a gente já consegue, né, mesmo não dominando o conteúdo de clima, você já consegue, com raciocínio lógico, eliminar essa questão aqui, né? Ó, clima tropical de altitude, né? Então, ele coloca lá. Inverti, pessoal. Na cidade de São Paulo, predomina o clima tropical de altitude, né? Então, São Paulo está numa região alta, assim, de altitude. Em Cuiabá, o clima subtropical. O de Cuiabá, que a gente vai colocar subtropical, é um clima o quê? Mais ameno, temperatura mais baixa, né? Então, aqui que a gente vê o equívoco da alternativa, né? O Cuiabá está numa região subtropical. Se você olhar lá no mapa lá, vai ser essa cor aqui, e aqui a gente já começa o quê? Clima tropical, né? Então, tá errado. São Paulo vai pegar já um pedaço aqui do clima subtropical, pega um pouco o tropical de altitude, né? Fica um pouco mais indefinido. Então, aqui, característica, sim, São Paulo, uma região de clima tropical, de altitude, vai depender muito da localidade, da cidade, né? No caso, ele colocou capital. E Cuiabá, a gente já consegue afirmar que está errado por essa situação aqui, ó, subtropical. Subtropical é uma região... Se o de Cuiabá estivesse correto, analisando pelo de São Paulo, a afirmativa estaria correta? Estaria correta. Se tivesse invertido ali, né? Vamos supor que Cuiabá colocasse lá o clima tropical, né? E São Paulo, tropical de altitude. Estaria correto.
Parte dela está errada. Certo? 2. O turista paulista teve de atrasar o relógio uma vez que o horário se atrasa em 1 hora a cada 15 graus de direção a oeste. O turista paulista, pessoal, ele está no fuso horário, né, de 1 hora adiantado em relação ao fuso horário da região centro-oeste do Brasil, correto? Então essa alternativa está correta. 3. O turista saiu de um local com domínio de clima subtropical. Né? Então, São Paulo, domínio de clima subtropical. Ao chegar à capital do Mato Grosso, teve que atrasar o relógio uma vez que Cuiabá se localiza a leste de São Paulo. Na verdade, é a oeste, né? Pelo mapa aqui, a gente não consegue cravar 100% a região climática de São Paulo, né? Porque você pega lá São Paulo, lá, ó, ele está em quê? Tem 1, 2, 3, 4 tipos de clima no estado de São Paulo. A região de São Paulo, a grande São Paulo, ali, a cidade de São Paulo, ela está mais ou menos aqui, bem na interseção aqui, ó, bem na divisa desses três climas aí. Então é difícil você caracterizar especificamente ali o clima daquela região, daquela cidade, daquela localidade. Teria que pegar um mapa mais específico do clima de São Paulo específico. Continuando aí. Então a alternativa 3 está errada, né, pela situação aqui de Cuiabá. 4. O turista saiu de um local com domínio de clima semiárido. São Paulo, semiárido, pessoal. Região sul do país aqui, né? Próxima região sudeste. Próxima região sul do país. Então não, né? Está errado, clima semiárido. O turista saiu de um local com domínio de clima tropical de altitude, né? Que é o caso aqui de São Paulo. E ao chegar, teve de atrasar o relógio uma vez, que a capital do Mato Grosso localiza a oeste de São Paulo. Então essa alternativa está correta. Então chegamos em 2 alternativas corretas. A 2 e a 5. Então a alternativa correta é a letra D, certo? Olha só o que você perguntou, Rafael. É Rafael, né? Isso. Pode ver que a afirmativa 5, né? Ó, o turista saiu do local com domínio de clima tropical de altitude, correto? Sim. E é o que ele repete lá na alternativa 1, lá, ó. Saiu com predomínio de clima tropical de altitude. Então essa parte aqui está correta. Porém, da vírgula para cá, né, ó, está errado. Porque ele falou aí. Dúvidas, pessoal? Por isso que é importante a fixação de um mapa mental, né? Então, subentende que, igual essa questão, ela não deu um mapa, né? Ó. Então, ela já vai exigir um conhecimento mais afiado do aluno, né? Porque se ele te desse essa questão aí, né, do enunciado, dos fusos horários, e colocasse o mapa como apoio, só de você observar o mapa e fazer a classificação, seria mais tranquilo. A partir do momento que ele não te deu esse mapa, aí já subentende que você tem que ter uma bagagem, um conhecimento maior. E a gente percebe bastante a diferença de vestibulares para Enem. Vestibular a gente nota uma carga mais decorativa, uma carga assim mais decoreba mesmo de situações específicas. Então, igual esse vestibular aqui no caso lá da Federal do Mato Grosso, da Estadual do Mato Grosso, ele não te deu o mapa, porque já é um cunho mais do vestibular mesmo, né, de faculdades. O Enem ele traz mais a questão. Se fosse uma questão de Enem, provavelmente eu afirmaria com quase 100% que o mapa estaria aí com a questão. Caberia você, né? Ia caber vocês fazer a leitura e a interpretação do mapa e fazer a situação do assunto em si. Como é vestibular, é um pouquinho mais, né, no meu ponto de vista, um pouco mais de bagagem, de conhecimento específico mesmo. Continuando aí. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, República Popular da China, 2013. Ele colocou lá em algumas informações, né, através de uma tabela.
eu não copiei a tabela na íntegra, mas eu coloquei os dados aí da tabela para vocês verem. Isso. Então ele colocou lá a superfície territorial, né? Longitude do ponto extremo do oeste do território, longitude do ponto extremo no leste do território. Então essa primeira informação aqui, ela te dá uma noção de tamanho territorial do país, né? Então nota-se, né, que é um país grande, não é à toa que é o país, né, um dos maiores em questão territorial, só atrás da Rússia. Porém, ele quer saber o seguinte: apesar de ser um país mais extenso que o Brasil, a China possui apenas um horário oficial para todo o território nacional. Então, o Brasil, que é menor em território, possui 4 fusos horários, a China possui só um fuso horário oficial. Aí ele quer saber se, no caso, tivesse que adotar o mesmo sistema de fuso horário que foi adotado no Brasil, quantos fusos horários teria no país? Então, ó, caso os chineses adotassem o sistema internacional baseado no horário de Greenwich, o número aproximado de fuso horário que haveria no país seria D. Então, ele quer saber quantos fuso horários teria se fosse adotado o mesmo sistema, correto? Então, o que a gente tem que fazer aí na situação aí? A cada um fuso horário, a gente tem 15 graus, correto? Foi o que eu coloquei lá na questãozinha lá, na tabelinha. Então, chegamos na situação anterior. Nós temos, né, o nosso globo terrestre, uma circunferência quase perfeita. Então, no caso, temos 360 graus, dividindo pelo tempo que se demora para dar um giro, né, completo em torno do seu próprio eixo. Chegamos a 24 horas, dividindo, né, os 360 graus por 24 horas, chegamos a 15 graus a cada hora, a cada fuso. Então, se o nosso fuso de longitude inicial é 74 graus leste, a gente vai o quê? Acrescer 15 graus, para ter um fuso a mais, né? No caso, um fuso diferente. Então, chegamos a 89. Depois, 89 com 15, 104. 104 com 15, 119. 119 com 15, 134, que é o nosso limite, né, da longitude. Logo, a gente temos o quê? 4 fusos horários, que seriam nesse país. Esse foi a minha linha de raciocínio. Se alguém fez de outra forma, chegando nesse resultado, seria interessante vocês colocarem para ter uma noção. Ou foi dessa forma, ou teve dificuldade? O que vocês me falam? Fala aí, Rafael, você que interage bem. Não, é assim mesmo. Foi assim mesmo? Uhum. É, porque é bem interessante, né? Porque 74 mais 15, você vai somando o resultado mais 15. E aí vai ter o resultado, né? É porque ele deu as duas extremidades, né? 74 leste a 134 graus leste. Então, ele deu meus 2 pontos extremos. Então, o meu país está dentro dessa longitude. Se eu tenho que calcular os fusos horários dentro desse país, eu vou o quê? Eu vou fracionar essa longitude em 15 graus. Porque a cada 15 graus eu tenho um fuso horário diferente. Se eu fracionei essa diferença aí de 134 por 74, eu vou fracionando, eu vou chegar ao quê? A 4 fusos horários dentro desse território. Também dá para fazer diferente. Então, isso que eu queria ver. Alguém? Dá para fazer 134 menos 74 dividido por 15. Aí vai dar 4 também. Isso, exatamente. É 60 dividido por 15. Né? Sim, exatamente. Foi o que eu imaginei que alguém chegaria nessa resolução dessa forma, entendeu? Eu fui no mais prático, assim, o mais, digamos assim, o mais simples possível. A pessoa que já tem um raciocínio mais aprimorado, ela vai chegar nesse raciocínio que você colocou aí mesmo. Aí eu pego a diferença das duas longitudes, divido por 15 e eu vou ter a quantidade de horas, certo? Que dá as 4 horas. 4 fusos, na verdade. Dúvidas aí, pessoal? Não, né? Adiante. Questão 6. Observe o planisfera. As projeções cartográficas são produzidas a partir de figuras geométricas e possibilitam a representação da superfície esférica da Terra, ou de parte dela em um plano, no caso o mapa. É importante ressaltar que todas as projeções causam algum tipo de distorção. Isso é um fato importante aqui. Ó.
Então, todo tipo de projeção cartográfica, ela nunca vai ser 100% real, fiel à imagem real. Então, ela vai ter distorções. O planisfério apresentado foi produzido a partir de projeção de Mercator. Sobre a referida projeção, podemos afirmar corretamente que se trata de uma, então ele deu uma projeção, né, de Mercator, ele quer saber qual dessas projeções cartográficas caracteriza essa projeção aí. Se ela estiver representando em 3D, não tem distorção. Não, exatamente. Por quê? A gente tem uma imagem em 3D, no caso, que é o planeta, né, um globo, e quando a gente quer trazer essa imagem do 3D, o 2D, que é o mapa, né, no caso uma folha, há essa deformação. Como quando é feita uma representação em 3D, em 3 dimensões, aí a gente anula essas distorções. Só acontece essas distorções porque a gente quer sair do 3D, no caso, né, e projetar para o 2D, no caso, uma folha. Aí por isso que dá essa distorção, do tridimensional para o bidimensional. Quando é de 3D para 3D, é uma projeção real, né? Aí só vai diminuir a questão de escala, né, sua proporção. Mas as características vai ser próximo, né? Ou igual, né? Só vai diminuir a sua proporção, tamanho. Então ele colocou lá, o planisfério apresentado foi produzido a partir de projeção de Mercator. Então ele já colocou o tipo de projeção, né? Ele quer saber sobre a referida projeção, podemos afirmar corretamente que se trata de uma. Vamos lá, projeção cilíndrica conforme, né? Que a gente tem duas lá, né? Projeção cilíndrica e equivalente. Então aqui ele colocou projeção cilíndrica, conforme que distorce as dimensões territoriais, ou seja, ele está falando que vai distorcer os tamanhos, né? Os tamanhos territoriais, e preserva a forma dos continentes, seu desenho, seu formato. Então, esse tipo de projeção do mapa aí, ele está dizendo que vai distorcer o seu tamanho, né? Então, a gente não vai conseguir mais ter a fidelidade em questões territoriais, em tamanho, porém, o desenho, o formato é muito próximo do real. É a alternativa A. A B, projeção cônica, que é ideal para a representação de grandes áreas cuja distorção são menores nas alturas da linha do Equador. A projeção cônica ela é mais indicada o quê? Nas regiões temperadas. Lembra que a gente tinha feito um slide anterior? Então, regiões temperadas, né? Como o próprio Estados Unidos, algumas regiões da Ásia, né? Da China, da China, a Europa, a projeção mais indicada, no caso, é a projeção cônica. Aqui ele está falando que a mais indicada aqui, na linha do Equador, é a projeção cônica. Então, essa aqui está errada por isso mesmo. C, projeção cilíndrica equivalente, que preserva as dimensões. Aqui ele está falando que os tamanhos, né, as proporções estão reais. O que está distorcendo é o quê? É o formato. Então, está falando que essa projeção, o tamanho proporcional está real, está próximo da realidade, o que está distorcendo é o seu formato. A D, projeção plana ou azimutal, que preserva as dimensões territoriais nas regiões equatoriais. Então, essa projeção plana ou azimutal, ela é mais recomendada às regiões polares, né? Polo Norte, Polo Sul, e não as linhas equatoriais, igual está colocando aqui para nós aqui, ó. Projeção cilíndrica equatorial, que preserva as dimensões territoriais nas regiões polares, distorcendo próximo à linha do Equador. E aqui a gente não consegue enxergar isso, ó. Próximo à linha do Equador está mais real possível, né, ó. Então, qual que é a alternativa que vocês colocaram e chegaram, pessoal? Letra A, não é? Letra A, exatamente. Projeção cilíndrica conforme... Porque, que nem você citou naquela outra aula, né? A Groenlândia lá, olha o tamanho. Isso, é o ponto de referência. Quando você pegar um mapa, você vê a Groenlândia, né, maior que a América do Sul, até mesmo a África, né? Você já consegue chegar que aqui é uma projeção cilíndrica conforme de Mercator. Aqui, ou seja, ela vai preservar o seu desenho, porém o tamanho está desproporcional à realidade. Então, é como se fosse ponto de referência. Peguei um mapa, situei Groenlândia maior que a América, maior que a Índia, continente indiano, eu já consigo classificar ela como essa projeção de Mercator, cilíndrica e conforme. Peguei um mapa, vi que a projeção está tamanho, né? Está, no caso, proporcional da América do Sul, do continente americano, com a Groenlândia está relativamente próximo da realidade, ou seja, a América está maior que a Groenlândia,
Eu já consigo classificar ela como projeção cilíndrica equivalente. Então, letra A. Aqui eu coloquei até para vocês, né, ó, os pontinhos que a gente consegue chegar na resposta correta. Então, ele vai, a questão, ela vai te dando algumas, né, algumas deixas para você chegar na questão, na resposta. Questão 7. Observe a imagem a seguir. Deixa eu ver só o horário aqui. Observe a imagem a seguir. A interpretação do diálogo pode ser feita com auxílio do conhecimento geográfico referente ao sistema mundial de fuso horário. Sendo assim, podemos afirmar que o diálogo desenvolvido na charge. Então, ele colocou um diálogo ali, né? Hoje foi um dia ruim. Se tiver sorte, amanhã será um dia melhor. Se amanhã já é hoje, Charlie Brown, amanhã não pode ser um dia melhor. Acho que eu alterei a ordem aqui. Não. Em alguma parte do mundo, amanhã já é hoje e hoje é ontem. Você é muito animador. Ele colocou uma situação que retrata bastante a questão dos fusos horários, a questão de diferença de horário, diferença de dias, dentro de um mesmo país, né? no mesmo local. Letra A. Ironiza a situação com o fato de que o sistema de fuso horário se organiza de modo que apresenta horas e datas distintas no mesmo instante em diferentes partes do planeta. Então, os fuso horários. A gente tem o quê? Horas distintas, datas distintas no mesmo instante em diferentes partes do planeta. Então, aqui eu tenho um horário, dependendo de outra localidade, vai ser um outro horário, uma outra data. Sim, né? Sim. Vamos lá, vamos ver as deixas erradas das outras alternativas. Letra B. Refere-se ao fato do sistema fuso horário atual permitir que o mundo inteiro tenha um único horário no mesmo instante. Né? Então, aqui a gente já vê nitidamente que está errado, né? Não é isso que acontece, né, nos dias atuais. Reacende o debate sobre a necessidade de mudar o sistema atual, argumentando que a existência de países diferentes possui no mesmo fuso horário é inviável. Se fosse inviável, a gente não estava tendo esse fuso horário, né, até os dias atuais. Né? Então, não é inviável. Então, aqui é outra deixa que está errada essa alternativa. Nega a ideia que os fusos horários são uma necessidade surgida a partir da Revolução Industrial, que acelerou a comunicação e os transportes em escala global. Eu nem vou entrar no mérito do assunto, né? Só vou me atentar ao quê? Que na charge não fala de Revolução Industrial, o enunciado não fala de Revolução Industrial, então nem vou entrar nesse quesito, né? Compara os fusos horários atuais com o sistema adotado anteriormente, cuja horas era mais adiantado no oeste. Mesma coisa, né? Tanto o enunciado como a charge, ela não te dá elementos para a gente chegar nessa avaliação dessa alternativa. Então, resumidamente, o sistema de fuso horário mundial, né, e a charge traz essa ironia, né? Então, é o que a gente chega na resposta na alternativa A. A questão a seguir refere-se ao limite dos fusos horários teóricos. Um avião que parte de Brasília em direção à capital do Egito gasta aproximadamente 20 horas. Se um grupo de turistas embarcar às 10 horas e 15, chegará no dia seguinte à cidade de destino A. Então, ele colocou lá, né? Um avião partiu de Brasília, né? Bem mais ou menos por aqui, ó, tá aqui marcado, setinho, com direção a Cairo, no Egito, né? Então, ele está indo a leste. Então, se ele está indo a leste, ele vai adiantar o horário, né? Então, no horário inicial aqui, é o quê? Às 10h15. E o tempo de voo é 28 horas. Então, o que a gente chega nessa resolução aqui? Então, o que eu tenho que chegar lá? O avião parte de Brasília às 10 horas e 15 minutos. Então, eu vou somar o tempo de voo, né? De 10 horas, que foi o horário de decolagem, mais o tempo de voos, eu vou chegar ao quê? Em 14 horas e 15 minutos. Então, esse foi o tempo de voo e só o tempo de voo. Aí eu tenho que converter a questão de diferença de fuso horário, né? Então, se está a leste, eu vou o quê? Vou somar
Vou adiantar essas 14h15 mais essas 5 horas, que é a questão dos fuso horário aqui, ó. Ele deu um mapa na questão. Então, vocês têm que saber localizar lá. Deu um mapa. Um mapa bem grande, né? Se a gente observar. Então, bem legível, com as informações bem bonitinhas. Então, você tem que ir lá no mapa, fazer a contagem aí, ó, de fuso horário, né? Aqui embaixo, aqui tem, ó. Então, aqui eu pego lá no -3, ó. Tá vendo aqui onde tá a casetinha? Né? Então, o Brasil está -3. Cairo, aqui em cima, aqui, ó. Se eu descer com a setinha aqui embaixo, vai estar o quê? +2, correto? Estão vendo aí? Sim, né, pessoal? Estão vendo, né? Então, aqui, ó, Brasília, -3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Cairo tem o quê? 2 horas a mais em relação ao meridiano de Greenwich. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma diferença daqui para cá em 5 horas, positivo. Se eu calculei lá o horário inicial, mais o horário de voo, de duração de voo, chegou a 14h15, mais 5 horas, eu vou chegar ao quê? A 19h15. Esse é o meu horário de chegada lá em Cairo, no Egito. Alguém fez de outra forma? Ou teve dúvida? E aí, Rafael, fala aí comigo. Oi. Você fez dessa forma? Sim. A dúvida? Então, igual eu falei, pessoal. Hã? Não, esse aí tá de boa. Tá, então, igual eu falei, ele deu um mapa aqui, um mapa grande, com informações. Ele deu o horário inicial ali, ó. 10h15, do meu ponto de referência. Aqui ele não deu a longitude para a gente calcular. Então, ele deu o horário, porém eu tenho o quê? A diferença de horário, né? Então, eu tenho o horário inicial, eu tenho o tempo de voo, que essa pessoa vai ficar dentro desse avião, e eu tenho a diferença de fuso horário aqui, ó. De Brasília, -3 graus, -3, né, horas em relação ao meridiano principal. E Cairo tem 2 horas positivas em relação ao meridiano principal. Então, eu somando essas diferenças aqui, eu vou chegar ao quê? A 5 horas a mais aqui, do lado direito, né? Para somar. Se fosse para o lado esquerdo, eu teria que diminuir em relação ao meu resultado final aqui. Então, como é do meu lado direito, eu vou somar. Então, chegamos a 19h15. Correto. Nove. Com base no movimento de rotação da Terra, os seres humanos determinaram as horas e o fuso horário. É correto afirmar em relação aos fuso horário que, então eu grifei lá para vocês, o assunto abordado da questão é o movimento da Terra, né? Que no caso é o movimento de rotação, e os fuso horário, que é o que influencia diretamente no movimento da Terra. Letra A. O meridiano escolhido para dar início à contagem de um novo dia foi o de 360 graus, que é considerada a linha internacional da data. Letra B. Vamos ver aqui a questão A, né? A gente tem um meridiano de 360 graus, pessoal. A gente tem um meridiano inicial. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Eu tenho esse meridiano aqui inicial, que é 0, certo? 0 graus de longitude. A leste, à direita, eu vou ter o quê? De 0 a 180 graus. À esquerda, eu vou ter o quê? De 0 a 180 graus oeste e 180 graus leste. Eu não tenho 360 graus de longitude oposta, né? Então, aqui eu já chego no equívoco da alternativa, né? Um erro. Então, não é 360 graus. Pelo sistema de fuso horário, o globo terrestre foi dividido em 12 fusos. Né? Já começou errado aí, já vi uma informação errada, nem vou continuar. C. Um barco, ao cruzar a linha internacional da data, no sentido oeste-leste, deve acrescentar um dia atual. Né? Lembra aquela imagem que eu coloquei para vocês no slide lá, que, né, representava bem essa situação? Então, um barco ele cruzando no sentido oeste,
para leste, deve-se acrescentar um dia, né? De oeste para leste, à direita, eu vou aumentar. De leste para oeste, ou seja, à esquerda, eu vou diminuir. Então, sim, acrescenta-se um dia a mais. Vamos aqui na outra. D. Os fusos horários brasileiros estão situados a oeste de Greenwich, o que leva a hora oficial do Brasil equivaler a 4 horas a menos que o fuso horário de Greenwich. Na verdade, não são 4 horas a menos, são 3 horas a menos. Certo? E E. A Terra gira de leste para oeste. Já pegamos, né, um erro. A Terra gira de oeste para leste. Por isso, vemos o Sol primeiro a leste. Portanto, as horas estão sempre atrasadas no leste em relação ao oeste. Na verdade, não é atrasada, é adiantada. Então, eu tenho duas situações erradas aqui, né? Duas definições erradas aqui. Então, logo eu chego na alternativa C. Um barco, ao cruzar a linha internacional da data, no sentido oeste a leste, deve-se acrescentar um dia atual. Tranquilo, né? Questão 10. As projeções cartográficas permitem a elaboração de representações em um plano das mais diversas informações da superfície terrestre. Sabe-se que um trabalho complexo, pois a Terra tem um diâmetro equatorial de 12.756 quilômetros, montanhas com mais de 8.000 metros de altura, fossas abissais com mais de 11.000 quilômetros de profundidade. Representar todas essas variações em um mapa ou carta é uma atividade que exige o uso de técnicas adequadas para os objetos desejados. Então, aqui que a gente vai começar realmente a pergunta. Com relação às projeções cartográficas, assinale a alternativa correta. Toda a informação que foi colocada anterior, digamos que é encher linguiça, né? Então, aqui é só para tumultuar, confundir, coloca uma informação, um dado ali, mas o importante é o quê? Primeira coisa, identificar a pergunta. Depois que você identificou a pergunta, eu vou ver se preciso das informações que foi me colocada no enunciado. Não preciso dessas informações. Então, eu vou já começar a resolver a questão. Letra A. Ao confeccionar o mapa, o cartógrafo deve adotar a projeção cartográfica adequada para seu objetivo, pois nenhum mapa deve apresentar distorções, já que todos os mapas são exatos. Né? Eu venho batendo bem forte nessa tecla aí, não aceito que vocês confundam isso. Todo mapa existe distorções, né? Uns mais, outros menos. Oi? Esse aí já é rotineiro. Isso. Então, todos os mapas existem distorções. Então, os mapas não são exatos. Então, aqui eu já vejo o primeiro equívoco da alternativa, correto? Letra B. Vamos lá, adiante. As projeções equidistantes mantêm as formas da Terra, mas distorce a distância entre os pontos, especialmente próxima às áreas do polo. Então, na verdade, é o contrário, né? Não preserva a forma dos continentes nem suas dimensões, porém mantém a distância. Ele colocou ali ao contrário. Então, está errado essa situação. Letra C. Equidistante é o que, professor? É relacionado à sua distância real, né? Então, ele fala, ó, equidistante mantém a forma da Terra, mas distorce a distância entre os pontos. Então, ou seja, as suas distâncias estão reais. Então, se você jogar na escala ali, ela vai ter a distância real, calculada. Entendi. E, na verdade, é o contrário, né? Sim. Vamos lá, continuando. C. As projeções podem ser classificadas quanto ao método utilizado, ou seja, de que forma que você vai utilizar, ou qual é o seu método, na elaboração dos mapas, como sendo cilíndricas, cônicas ou azimutais, ou planas. Então, aqui ele colocou uma definição das projeções cartográficas. Então, as projeções podem ser classificadas, sim, né, elas são classificadas, pelo quê? Pelo seu método e pela sua elaboração. Então, até aqui tudo bem. E os mapas? Ela pode ser o quê? Feito de projeções cilíndricas, cônicas e azimutais ou planas. Então, aqui eu não vejo nenhuma frase, não vejo nada errado nessa afirmação. Está tudo colocado bem corretamente. Vamos para D, então. As projeções cilíndricas equivalentes de Peters é uma das mais famosas do mundo, pois essa projeção mostra o enotricentismo europeu.
ou seja, deixando a Europa como centro do planeta, né? Como fosse a região mais importante. E essa projeção aí a gente tem já ao contrário, ela destaca o terceiro mundo, né? Então a gente tinha as projeções que colocava a Europa, né, no centro do mapa ali, seu tamanho maior do que a realidade em relação aos outros continentes, porém a projeção de Peters ela vem corrigir essa visão mais de primeiro mundo, né? Como somos o centro do mundo pelas questões financeiras, questões econômicas e etc. E já, na verdade, ela vem ao contrário, ela vem colocar, destacar as regiões de acordo com o seu tamanho territorial real, não pela questão política de poder. Durante a Guerra Fria, as projeções mais utilizadas foram as cônicas, pois está representada de forma adequada de todo o globo terrestre, né? Então, a projeção cônica ela não consegue fazer uma projeção de todo o globo, né? Ela vai pegar mais as regiões temperadas, então ela não consegue fazer com a projeção cilíndrica, no caso, né, a de Mercator ou a de próprio Peters, faz, é representar todo o globo terrestre. A cônica ela só vai representar uma parte, né? Que é o que a gente tem aqui nessa representação cônica. Então aqui a gente tem o porquê de cada alternativa está errada, né? A alternativa A está errada porque ele coloca que os mapas são exatos. Aqui ele coloca que as distâncias, né, mantém a distância em relação, mas torce, né, os seus pontos. Na verdade é ao contrário. A D, ele coloca que que a projeção de Peter, ela coloca a Europa como centro, né, do mapa ali, destacando. Na verdade é ao contrário. E a D, e aí, na verdade, ele coloca que a projeção cônica representa todo o globo terrestre. Na verdade, ela vai representar só uma parte aqui, só uma região, né, mais de zonas temperadas, de média latitude. Dúvidas? De boa, né? Não. Apesar de o globo terrestre ser a melhor representação do planeta, né? Por que que o globo terrestre é a melhor representação do planeta? Fala aí, Rafael. Porque ele representa, o próprio nome já fala, né? Ele representa bem praticamente tudo, né? Porque em 3 dimensões, né? Então Três dimensões. ele tá É representando um globo, né? Exatamente, diferentemente do mapa, né? Então ele já fez uma afirmação lá. Os mapas são outras formas de representação. Plana, de toda ou parte da superfície, né? Então, plana, ou de toda. Então, a de Mercator, a de Peter, ela consegue representar toda a superfície. A cônica só vai conseguir representar uma parte da superfície, né? A azimutal, só uma parte da superfície, no caso a plana, né? Também. Sempre haverá distorções na representação plana do geóide, ou seja, uma geóide. Ou seja, né, você vai representar uma geóide, quase uma circunferência, em um plano, né, de 2 dimensões, que é a forma da Terra. A cartografia é a ciência que, entre os outros temas, desenvolveu técnicas para minimizar as distorções da representação da Terra. Aqui ele começa novamente a pergunta. Leia a sentença a seguir, quanto às projeções cartográficas e assinar a alternativa correta. Então, ele deu aqui algumas afirmações, ele quer ver qual que é a verdadeira, qual que está correto com a situação. As distorções nas projeções cônicas se acentua quanto maior latitude, tendo a sua menor deformidade próxima à linha do Equador, né? Então, a projeção cônica, ela vai se acentuar quanto maior a sua latitude e tendo a sua menor deformidade próxima à linha do Equador. O que ele fez aqui? Ele só alterou a classificação da projeção cônica aqui, ó. Todo o restante da frase está situando o tipo de projeção cilíndrica, né? Então, por isso que aqui está errada. Essa afirmativa aqui está errada exatamente por isso. Se eu troco aqui, ó, projeções cônicas por projeções cilíndricas, perfeito, né? Então, aqui eu já encontrei o primeiro erro. As projeções planas têm somente um dos hemisférios cartografados, sendo ideal para mapear as zonas temperadas por apresentar menor distorção e por essa razão sua utilização é restrita no Brasil, ou seja, sua utilização é aplicada no Brasil, só aplicada no Brasil. Aqui eu já vejo o quê? Já vejo uma contradição, né?
Ele coloca lá, ó, mapear as zonas temperadas. O Brasil já não se encontra numa zona temperada, né, com exceção do sul do Brasil, a região sul ali. Então aqui eu já vejo um erro, né? E a sua utilização é restrita, no caso aqui, para as regiões polares. Então, se ele trocasse aqui, sua utilização é restrita no Brasil, por sua utilização é restrita em regiões polares, ou regiões temperadas, seria perfeito. Então aqui eu já vejo uma outra falha, né, um outro erro. As projeções cilíndricas são também denominadas de azimutais, ou polares. Essas projeções possuem aplicabilidade restrita a especialistas e técnicos aeroviários e navais, sendo comuns as derivações desse tipo de projeções nas telas de radares e demais instrumentos de localização. Então aqui a gente já vê um outro equívoco aqui, né? Ó. As projeções cilíndricas são também denominadas de azimutais ou polares. Não, né? São projeções. Letra D. As projeções conformes possuem o centro do mapa que permite determinar rotas ou rumos com maior precisão. Na verdade, não são as conformes, são as projeções equivalentes. Letra E. A projeção a ser escolhida depende do que se pretende projetar. Beleza? Né? Se eu quero projetar uma região polar, eu vou determinar um tipo de projeção. Se eu quero caracterizar o formato do continente, um tipo de projeção. Se eu quero dar ênfase ao tamanho, proporção de tamanho, é um outro tipo de projeção. Então, até aí tudo bem. Como a forma dos objetos cartografados ou a distância entre as localidades a serem percorridas, ou ainda as áreas específicas dos pontos a serem representados. Então, aqui é o que a gente, né, eu venho batendo bem firme nesse quesito, né? O tipo de projeções cartográficas está relacionado o quê? Com o seu objetivo, né? Com o que eu quero projetar, o que eu quero representar. Ah, eu quero representar uma região polar, então tem um determinado tipo de mapa para aquela região, tipo de projeção, na verdade. Então, a alternativa correta seria a letra E. Vamos lá. Abaixo vemos o mapa mundi sob a projeção de Mercator. Esta foi a primeira representação cartográfica que abrangeu todo o globo terrestre, como conhecemos, sendo elaborado na era moderna. A respeito dessa projeção, ou seja, a projeção de Mercator, é correto afirmar que, então, ele colocou lá a projeção de Mercator. A primeira coisa que a gente tem que fazer é situar o tipo de projeção de Mercator, né? Qual que é a característica da projeção de Mercator? Eu coloquei para vocês aí, ó. Projeção cilíndrica e conforme, né? Então, é as características da projeção dele. Bastante utilizada na navegação marítima. Os paralelos e meridianos são retos e perpendiculares. Quanto mais perto dos polos, ou seja, altas latitudes, regiões polares, maior a sua deformação. Evidencia o mundo desenvolvido. Então, ela focaliza, né, a Europa como centro, né? Então, ela vai focalizar essa região aí. E conserva o formato dos continentes. Então, ele coloca lá. A projeção de Mercator é do tipo conforme. Beleza. Ela conserva o formato dos continentes. Sim, né? Ó. Conserva o formato dos continentes, mas altera as dimensões de suas áreas, né? Então, ela vai dar aquelas dimensões erradas, que é aquela questão lá da Groenlândia, lá, né? Que a Groenlândia vai ficar maior que a América, no caso, a América do Sul. Então, letra B, a projeção de Mercator não apresenta distorções. Já vi um erro aí, né? Toda projeção tem distorção, então já está errado. Letra C, esta projeção constitui um avanço para a cartografia náutica. Ela conseguiu solucionar a impossibilidade de determinada longitude no mar. E a projeção, a projeção cartográfica não está relacionada com as longitudes, né? Então aqui por isso que ela está errada. D. Com a projeção de Mercator foi possível usar menos as direções magnéticas indicadas pela bússola e mais as direções geográficas. Uma vem complementar a outra, mas as duas são utilizadas também. Então, uma não interferiu na utilização da outra. Então, a alternativa correta, que define bem lá através do quadro, quando eu coloquei o quadro aqui, acredito que ficou mais fácil, né? É a letra A.
Seção Enem agora. A projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica desde a sua elaboração, no século XVI. Sua principal contribuição inovadora foi... Então, ele quer saber qual que foi a contribuição da projeção cartográfica, né? Qual que foi a contribuição dela, a importância. Letra A, redução comparativa das terras setentrionais. O que é terras setentrionais? É terras do hemisfério norte. Tá? B, manutenção da proporção real das áreas representadas. C, consolidação das técnicas utilizadas nas cartas medievais. D, valorização dos continentes recém-descobertos pelas grandes navegações. Ou adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos, né? Então, se a gente for observar nas projeções cartográficas, todas aquelas projeções cartográficas, cônicas, plana, azimutal, elas vão ter o quê? Um plano entre o meridiano, né, e os paralelos, né? Então, esses ângulos entre relações de meridiano com paralelos é onde que a gente vai ter a sua contribuição dentro da cartografia. Essa é uma questãozinha mais assim de raciocínio mesmo, né? Não tem tanta bagagem. Dúvidas aí? Alguém colocou uma outra questão? A letra A, você poderia, através do mapa, né, ser induzido a colocar a letra A, certo? Né, porque o mapa ele evidencia, mas aqui ele coloca o quê? A redução comparativa das terras setentrionais. Mas a gente tem que se atentar bastante à questão da pergunta, né? A sua principal contribuição inovadora, né? Então, dentro das alternativas aqui e das elaborações de projeções cartográficas, a adoção de um plano, né, de um paralelo que faz ângulos com os meridianos foi a principal inovação, né, dentro da ciência geográfica. Questãozinha caiu no Enem 2016. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo, né? Então, esse é o símbolo da ONU. A figura que ilustra o modelo dessa projeção, então ele deu lá o símbolo da ONU, né? Ele quer saber qual que foi o tipo de projeção feita para poder chegar nesse símbolo da ONU aí. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual que foi, pessoal? A. Letra A, né? Qual que é o tipo de projeção aí que é utilizado nessa daí? Cônica, cilíndrica ou plana ou azimutal? É a letra A, beleza. Mas qual que é? Plana ou azimutal, correto? Isso. Beleza. Questãozinha dada, hein, pessoal? Essa questão aí, quando ela, né, desse tipo de questãozinha aí, tem que acertar, não pode perder esse pontinho aí, não. Vamos lá, a gente tem né, a questão 3 aí do Enem. Eu vou me atentar só à questão da pergunta mesmo. Eu nem vou fazer essa leitura desse enunciado aqui, porque é mais para cansar, encher linguiça. Então, vou atentar ao enunciado. Considerando que a cerimônia de abertura dos Jogos tem ocorrido às 20 horas e 8 minutos, no horário de Pequim, no dia 8 de agosto de 2008, a que horas o brasileiro que mora no estado do Amapá deve ter ligado seus televisores para assistir o início da cerimônia da abertura? Então, a cerimônia vai iniciar lá em Pequim, né, no dia 8, às 20 horas e 8 minutos. E ele quer saber qual que é o horário que as pessoas que moram no Amapá vão ter que assistir, ligar as suas televisões. Então, a gente tem o quê? O Amapá, no enunciado, ele coloca lá, ó, 3 fusos horários em relação, né, ao meridiano principal. É o terceiro fuso horário. Então, se eu tenho o terceiro fuso horário. Pequim, lá no enunciado, ele também coloca lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Bem no finalzinho aqui, ó. Verão fica a leste de Greenwich, no fuso 8. Então, eu tenho o Amapá a -3 em relação ao meridiano principal, que é o de Greenwich, e Pequim mais 8, que é do 0, né, lá do meridiano principal, até o fuso 8.
Então, eu tenho o quê? 11 horas, 11 fusos de diferença entre Pequim e Amapá. Eu fazendo essa diferença, porque Amapá está atrasado em relação a Pequim, eu vou o quê? Se está atrasado, eu vou ter que diminuir, né? Porque Amapá está à esquerda, a oeste de Pequim. Então, eu vou ter que diminuir. O horário inicial do jogo é o quê? 20 horas. Então, eu vou pegar 20 horas, menos 11, que é a diferença, né, de fusos entre essas duas localidades. Eu vou chegar ao quê? A 9 horas de diferença, né? 9 horas local. Então, 9 horas e 8 minutos do dia 8 de agosto. Seria a alternativa A. Alguém fez de outra forma? Raciocinou de outra maneira? De boa? Continuando? Continuando, então. Senhor, Oi? já deu o horário. Deu horário já? 12h20. Oh, só terminar isso daqui, vocês aguentam aí? 4. Só falta uma. Tá bom. Ah, é. Vou direto na questão lá, na pergunta. Considerando que as bolsas de valores começam a funcionar às 9 horas da manhã e que o investidor mora em Porto Alegre. Então, né? Pode-se afirmar que os horários que ele deve considerar as bolsas e a sequência que as informações obtidas são corretas nas alternativas. Então, tem um investidor que mora em Porto Alegre, né, as bolsas de valores começam a funcionar às 9 horas ali, né, na localidade dele, e ele quer saber qual que é o horário que ele vai ter que, quando ele acessar às 9 horas em Porto Alegre, qual que vai ser o horário nas bolsas de valores em respectivos locais. Ele quer sequência, né, qual que foi aberta primeiro. Então, se vocês olharem no mapa ali, a gente está aqui em Porto Alegre, né? Então aqui a gente está no penúltimo em questão de atraso de horas em relação a adiantado, né? Em relação às outras áreas. E o primeiro aqui, ó, vai ser o quê? Aqui no Japão, provavelmente deve ser Tóquio. Pequim está aqui. Essa diferença aqui de fuso horário aqui de Porto Alegre, que aqui é às 9 horas. Porém, a bolsa de valores já foi aberta em outras regiões, né? Em outros países. Essa diferença aqui de Porto Alegre, 9 horas, para Pequim, eu tenho o quê? Eu tenho que contar aqui, ó. Aqui eu vou ter 11 fusos de diferenças aqui, 11 horas de diferença. Então, daqui, se eu tenho 9 horas daqui, para cá, no caso, eu tenho que imaginar que eu estou a leste, então eu vou ter que adiantar, vou ter que somar. Então, se aqui é 9 horas, somando mais 11 horas, eu vou chegar a 20 horas. De 9 horas de Porto Alegre até Londres, para que eu tenho que somar, eu tenho a diferença de 3 horas. De 9 horas Porto Alegre até outra cidade, Nova York, eu tenho mais 2 horas. Como é à esquerda, eu tenho que diminuir. Então eu chego o quê? Pequim, né? Eu tenho 9 horas inicial de Porto Alegre, mais a diferença de horas em 11 horas, então eu tenho 20 horas. Lá, quando ser 9 horas em Porto Alegre, é 20 horas em Pequim. Em Londres, quando for 9 horas em Porto Alegre, mais a diferença de 3 horas, eu vou ter 12 horas em Londres. Em Nova York, quando for 9 horas em Porto Alegre, como está à esquerda, né, no caso está a oeste de Porto Alegre, eu tenho menos 2 horas, eu vou ter 7 horas. A alternativa correta é a letra C. Pequim 20 horas, Londres 12 horas e Nova York 7 horas. Obrigado. Dá uma lidinha na próxima frente aí, o módulo 3, e semana que vem a gente continua. Valeu. Beleza. Até semana que vem. Obrigado.